Bem, pessoal, gravação iniciada. Boa noite a todos, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula de forma assíncrona. Essa é a nossa 10ª aula de programação estruturada, onde a gente vai falar sobre concatenação de strings. A gente já sabe o que é string e também sobre comentários, tá? Então a gente já viu que strings... Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver na apresentação. Sim. Beleza. Então a gente já viu aí que strings podem ser concatenadas através do operador de soma, né? Então aí com o idle aberto, eu quero que você declare uma variável chamada verso1, onde essa variável vai ter o seguinte valor. Que valor é esse que tem? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Na verdade eu falei só, ela já falou uma parte do verso, né? De Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras. É a primeira parte dessa string, tá? Verso 2. Onde canta o sabiá. Aí agora eu quero que você chame a função print para fazer o quê? Olha só. O que é que essa função print está fazendo? Hein, gente? Qual o resultado que dá aí para vocês? Vocês estão acompanhando aí no idle ou não? Sim. Qual foi o resultado que deu aí? Não deu resultado nenhum. Quando você jogou esse print, verso 1 mais uma vírgula entre aspas, mais verso 2, o que foi que aconteceu? Hein, pessoal? Ainda estou digitando a dupla. Vamos lá. Posso pedir aí aleatoriamente para algum de vocês me apresentar a tela, hein? Compartilhar aí comigo a tela. O que acontece quando esse print aí ele é executado? Apareceu a frase, as duas frases juntas, de a vírgula. Ou seja, foi concatenado, né? A frase foi concatenada. Teve quantas operações de concatenação aí? Hein? Tem alguém aí comigo ou não? Professor. Tem duas. Verso 1 com quem? Hein? Um versus do. Não. Verso 1 com vírgula. E vírgula, por sua vez, com verso 2. Concorda comigo que são duas concatenações? Sim. Qual que é executada primeiro? Hein, gente? Minha terra tem palmeiras. É concatenado primeiro minha terra tem palmeiras com a vírgula. E depois, o resultado dessa concatenação é concatenado com o verso 2. Tá? Então, a gente tem um resultado como esse aí. Esse é um verso de uma poesia, né? Lá do século XIX,
de Gonçalves Dias. Quem é que sabe que poesia é essa? Canção do Exílio, tá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Acho que é algo assim, né? Deixa eu pesquisar aqui. É isso mesmo ou não? É isso aí mesmo. Deixa eu botar aqui no Google, peraí. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, meu prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontrei cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, canção do Exílio. Então a gente já viu também que pode se concatenar o que? Strings com inteiros usando qual operador? Vírgula. Todo mundo tá mexendo aí no idle, né? Então, declara aí uma variável nome. Pode ser com o seu nome, tá? Nome igual a Walter, se for Walter. Nome igual a Suzana, se for Suzana, e assim sucessivamente. Depois declara uma variável i igual a sua idade. I igual a 26, i igual a 22, i igual a 37, que é o meu caso. E por fim, olha só agora. Chama a função print. O que é que essa função print está fazendo? Eu concatena com nome. Quem é nome? É uma variável do tipo string. Só um minuto. Uma variável do tipo string que concatena por sua vez com tenho. Aí depois ele usa o operador vírgula para concatenar com o i, vírgula para concatenar com a string anos. Certo? Que dá um resultado parecido com esse, ó. Se você fizer essas operações de concatenação usando o mais no lugar da vírgula ali entre o i, você vai ver que não vai dar certo. Por quê, Bruno? Porque concatenação com mais em Python só funciona se os valores forem strings. Beleza, pessoal? Beleza, gente? Posso continuar? Vou esperar vocês escreverem aí no idle esse código que está em tela, tá? Um minutinho aí, para vocês fazerem isso. Bora lá. Todo mundo já fez? Posso ir? Hein, gente? Todo mundo já programou aí esse código? Eu quero vocês programando em tempo real, tá? Enquanto eu tô fazendo. Já, professor. Posso pedir aqui aleatoriamente para alguém provar que já fez? Posso confiar em vocês, né? Então vamos lá, olha só. Eu mostrei a concatenação a vocês. Né? Oi? Opa, o áudio, sorry. Então eu mostrei a vocês a concatenação usando dois operadores. Dois operadores. Mas olha só. Eu posso também
fazer um processo de concatenação que ele é mais rico, ele é mais inteligente, tá? É a concatenação que a gente chama com máscara. Com máscara. É uma concatenação em que a gente usa um caractere de percentual para mostrar aonde vai ter um valor que vai ser concatenado, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Eu declaro uma variável no 1 igual a 10. Declara aí essa variável no 1 igual a 10. Depois, a variável num 2 igual a 10, igual a 2. E olha agora esse print. Eu vou esperar vocês programarem isso aí, tá? Programa aí que eu vou explicar o que é. Todo mundo fez? E aí, todo mundo fez? Show. Aqui começou um toró que eu tô vendo a hora a casa cair. Só um minuto aqui, viu? Só um minuto que eu quero ver aqui se a janela tá aberta. Opa, como é que tá o clima aí em Soledade? Como é que tá o clima aí na região, hein? Chuva. Tá chuva também? Tá. Até pouquinho a chuva. Rapaz, aqui a previsão é raio, relâmpago, escambau 4 até amanhã, viu? Não sei como é que tá aí. Mas vamos lá. Então, o resultado aí foi o seguinte. Para programadores, 10 é igual a 2. Antes de explicar o significado dessa frase, vamos entender aí como que ela foi formada, né? Olha só, eu tenho um string para programadores, vírgula, umas chaves. E essas chaves não tem nada. É igual a chaves novamente. Tudo isso dentro do string. Aí depois, olha só, eu tenho ponto format. O que é que eu posso já dizer aí, gente? Um string, ela possui funções que podem ser chamadas através da própria string. Como assim, Bruno? Se eu tenho um string qualquer e eu colocar ponto, eu posso chamar algumas funções dessa string. A primeira que a gente vai ver é a função format, de formatar. Essa função, ela é utilizada para você passar parâmetros da string, parâmetros de concatenação, tá? Então a gente aí tá fazendo uma concatenação usando máscaras, tá? Usando máscara. A gente chama esse tipo de concatenação de composição, tá? A gente chama esse tipo de concatenação de composição. Embora no slide aí eu tenha colocado concatenação com máscara, que não deixa de ser, a gente também chama de composição,
Agora, vamos explicar essa frase. Para programadores, 10 é igual a 2. Quem é que entendeu aí essa frase? Eu. O que é que significa essa frase? Quem pagou lógica booleana aí comigo sabe. O que é essa frase? Binário. Binário, 10, na verdade. 1, 0 é 2 em binário, tá? Beleza. Então o que é que eu já aprendi com essa concatenação com máscara? Que eu coloco o abre e o fecha chaves no local onde eu desejo que números e não necessariamente números, onde eu quero que valores sejam concatenados. E daí eu utilizo a função format para passar como parâmetro os números ou outros valores que devem ser concatenados. É importante salientar para aqueles que ainda não se atentaram à versão de Python instalada que essa funcionalidade só funciona com Python 3, tá? Então olha só, agora é com vocês. Eu quero que você, e você já tem condições disso, que você crie um programa que leia 2 números e mostre a soma entre eles. Poxa, Bruno, tu já pediu isso, já. Mas eu quero que vocês façam agora utilizando o conceito de máscara. Então, para isso, vocês têm que entender o quê? Que quando eu digo crie um programa, isso significa que vocês têm que fazer o quê? Tem que criar um arquivo do tipo py. Façam isso aí. 5 minutinhos, hein? Então olha só, se eu quero um programa que lê 2 números e mostra a soma entre eles, usando máscara, você pode ter feito algo parecido com isso aqui, ó. Declarei 2 variáveis que recebe a função input, por sua vez, dentro de quê? Do construtor de inteiro, ou seja, da função de conversão de inteiro. E depois mostro a impressão chamando a função print. O que é que essa função tem? Tem 3 máscaras. Olha só que interessante. Máscara 1 representa quem? No 1. Máscara 2 representa no 2. E a máscara 3 representa o quê? Hein, gente? A soma entre os dois. Tá? A soma entre os dois. Bruno, por que você colocou esse int aqui? Gente, aula passada. A função input sempre retorna o quê? Um string, tá? Então é por isso que nós precisamos fazer sempre o quê? A conversão do que eu recebo no meu input, tá? Então a gente tem aí concatenação através de quê? Operador de soma. Só funciona com quê? Com strings puras. Concatenação com vírgula, que funciona com quê? Strings e valores numéricos. E nós temos também a concatenação com máscara. Mas nós podemos também fazer uma composição ainda mais inteligente. Eu vou entrar em detalhes na composição na aula de amanhã. Mas só para vocês saberem logo. Oi. No outro código você acha que botou um parênteses a mais lá no código. Ó, depois do número Não, tá certo, cara. Tá certo. Tá certo. Esse fecha nesse. Esse fecha nesse. E esse fecha nesse. Beleza? Beleza. Então olha só. Amanhã a gente vai entrar em detalhes sobre a composição de strings, que é uma forma mais moderna da gente fazer aquela concatenação com máscaras. Olha esse código. Declaro uma variável nome, que é um string, uma variável idade, que é um inteiro. E olha só, mensagem tem o que? Tem um F aqui. Por que esse F?
Por que será que eu tenho esse F aí? Olha só, ele concatena a variável nome. Eu estou aqui declarando essa variável aqui que eu usei, tá? Tem qualidade, que é uma variável que é chamada aqui, é uma referência a essa variável. Esse F indica a formatação dessa string, utilizando essas variáveis parametrizadas, tá? A gente vai ver na aula de amanhã como eu posso ainda formatar valores inseridos. Eu posso pegar esses valores. Isso é muito útil para uma situação em que eu não conheço um valor que vai ser inserido qualquer, mas esse valor ele representa um padrão específico. Por exemplo, eu vou inserir um valor em dinheiro. Dinheiro tem no máximo 2 casas decimais. Eu uso composição, que é o que a gente vai aprender a partir de amanhã, para poder fazer isso. Eu quero finalizar esse assunto amanhã para que a gente possa, semana que vem, começar com estruturas condicionais. Então, para a gente estudar composição, é importante que a gente entenda que existe caracteres especiais, caracteres de escape. É uma característica muito comum em praticamente todas as linguagens de programação de alto nível. O que são os caracteres especiais ou de escape? São aqueles caracteres que permitem você colocar algum comando dentro de um string. O caractere de escape mais comum em Python é o --n. Mas nós temos outros. _t, _r, _b e _a e o _, que representa as aspas. Para que servem esses caracteres? Olha só. Se eu quiser representar em um string uma alternância de linha, como é que eu faço? _n. Se eu quiser representar uma tabulação, uma distância da margem esquerda, _t. E assim sucessivamente. Eu tenho vários outros, como vocês veem em tela, tá? Então, para a gente amadurecer aí o nosso aprendizado, eu quero que agora vocês criem um arquivo chamado exilio.py com o seguinte código. Olha só. Linha 1. Minha terra tem palmeiras, _n. Linha 2. Onde canta o sabiá, _n. Linha 3. As aves que aqui gojeiam, _n. Linha 4. Não gojeiam como lá. E depois fazer um print. Lembra só, isso é um arquivo. Eu não estou escrevendo isso no shell. E nesse print vai ter o quê? Uma concatenação entre a variável linha 1, 2, 3 e 4. Bora lá? E aí, galera? Simplérrimo. Criaram só um arquivo com esse código aí. E executaram o arquivo ou não? Sim, eu executei. O que foi que aconteceu de interessante, Walter? Ele deu espaçamento pelas linhas. Ele pulou as linhas, né? Ele pulou as linhas. Algo parecido com isso aí, concorda comigo? Não foi isso? Sim, exatamente. Ou seja, essa é a função do caractere de escape _n. Vai ser muito útil para vocês no exercício da programação. Tá? A concatenação de string pode ser ainda realizada com o operador de multiplicação. Como é isso? A gente chama isso de concatenação por repetição, tá? Então, se eu tenho aí uma variável nome igual a Bruno, vamos fazendo aí, gente, no idle. E fizer nome asterisco 3, olha só o que acontece. Concatenação por repetição. Olha agora, nome concatenado com espaço vezes 3 mais nome. Olha o que acontece. O que será que aconteceu aí, gente, nessa segunda ocasião? Hein? O que será que aconteceu aí?
Quem é que me explica? Hein, pessoal? Ele repetiu o espaço 3 vezes, tá? A gente chama isso de concatenação por repetição. Então agora com vocês. Pode ser feito no shell ou no próprio idle, né? Declara uma variável A que recebe R vezes 2. O que é que vai acontecer? Se eu mandar imprimir A vai ser RR. E agora? O que é que vocês acham que acontece? Hein? A vai ser igual a quanto se eu mandar imprimir? A 3? Vai ter quantos R no A? Não. Pensa aí. Seriam 6. 6 R's. A inicialmente era R vezes 2, o que resultou em 2 R's. E depois o A anterior, que é quanto? 2 R's vezes 3, dá 6 R's. E agora, gente? X concatenado com 10 vezes traço concatenado com X. E agora? Isso pode ser útil para quê? Para você elaborar aí uma interface gráfica de caracteres, tá? Exato, aqui eu estou resumindo em um só arquivo o conteúdo de concatenação, tá? Claro, faltou aí o que? A parte de composição que a gente ainda não tratou nessa aula de forma mais detalhada. Então, se você executar esse arquivo, ele vai resultar nesse que está mostrando aí. Agora eu queria que vocês tomassem nota para o seguinte. Perceberam que a partir da linha 2 eu coloquei jogo da velha e um conteúdo textual. Jogo da velha, conteúdo textual. O que é isso aqui, gente? São comentários. Então toda linguagem de programação de alto nível, a gente pode comentar. O que são comentários? São pequenos textos que explicam alguma informação importante do código. Então olha só. Esse código aqui tem 3 linhas. Na verdade, a primeira é o quê? Um comentário. E na terceira tem um comando seguido de quê? De um comentário. Ou seja, o Python não executa o que está depois do jogo da velha. Tá? Então o interpretador Python ignora os comentários. E o mesmo ocorre com outras linguagens. Para que servem esses comentários? Para a gente entender melhor o código, explicar melhor o código. Isso significa que eu preciso comentar toda a linha de código? Não. Tá? Mas aquelas partes que inclusive você acha complexo. É muito comum para um programador, experiente ou não, programar uma parte do código muito complexa e depois que ele volta aquele código, nem ele entende direito o que ele fez. Tá? Então é bom a gente colocar alguns comentários para que nos ajude a entender. E se aquele código é desenvolvido em equipe, para que ajude outros componentes da equipe também. Daí a gente chega na nossa prática. Olha só. Preste atenção nessa prática. É para me mostrar amanhã já, tá? Considere que uma pessoa pode votar a partir dos 16 anos. É o que nossa legislação diz. Faça um programa que receba o nome e a idade do usuário. Informe seu nome, Bruno. Informe sua idade, 15. E apresente true caso essa pessoa possa votar e false caso contrário. Certo? Gente,
Vai ter alguns alunos aqui mais adiantados que vão fazer isso utilizando if e else. É proibido usar if e else, que é o que a gente vai aprender na aula na semana que vem. Tem que fazer esse exercício só usando comandos, conceitos que nós aprendemos. Beleza? Prática 2. Bem parecida com a anterior, olha só. Considere que uma pessoa pode agora fazer o quê? Dirigir. A partir de quantos anos? 18. Faça um programa que receba também o nome do usuário e a idade e apresente true, caso ele possa dirigir, e false, caso contrário. Da mesma forma, é proibido usar quaisquer conceitos ou comandos que nós não aprendemos nas minhas aulas. E para finalizar não, tem mais uma. A terceira prática. Considere as regras a seguir. Uma pessoa pode votar a partir de 16 anos. Uma pessoa pode dirigir a partir dos 18 anos. Faça um programa que recebe o nome e a idade do usuário e apresente true se o que ele possa votar e dirigir. E falso, caso contrário. Tabela lógica. Por isso que eu não estou permitindo usar if e else. Tem tudo a ver com a primeira parte da disciplina, que foi revisão de lógica. E a última prática é o mesmo caso da anterior, só que usando ou seja, deve ser true, caso ele possa votar ou dirigir, e false, caso contrário. Deixa eu só ver aqui se meus exemplos estão corretos. Só um minuto, que eu lembro que tinha um errinho aqui. Beleza, isso aqui tá certo. Beleza, tá certo. Beleza, pessoal? Tudo certo pra vocês? Alguma dúvida? Essa prática tem que estar amanhã em sala de aula, gente. Amanhã. Dei um gás aí que eu quero discutir essa prática em sala de aula. Beleza, pessoal? Gente, valeu. Até amanhã. Boa noite, bom descanso, hein? Tchau, tchau.